Oi, gente, tudo bem? Então, galera, o tutor está aqui hoje para gravar um conteúdo bem importante para vocês usarem como conteúdo prático. Hoje eu vou passar para vocês sobre a contagem diferencial de leucócitos, que é uma parte extremamente importante na hora da realização de um hemograma, beleza? O que vem ser, então, galera, a contagem diferencial de leucócito? A contagem diferencial de leucócito, gente, é a contagem que a gente faz através de uma coloração hematológica, onde a gente consegue diferenciar e quantificar as linhagens leucocitárias, beleza? A gente sabe que nós temos 5 tipos de leucócitos principais na circulação sanguínea, que são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, que são os leucócitos granulares, e temos os leucócitos agranulares, que são os linfócitos e os monócitos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês e no decorrer da aula a gente vai fazer uma pequena prática então de identificação desses leucócitos, ok? Então, gente, os leucócitos, ou glóbulos brancos, são células sanguíneas importantes para o sistema imunológico do corpo. Diferentes tipos de leucócitos têm funções específicas na defesa contra infecções e outras ameaças. O primeiro leucócito que a gente vai começar a ver são os neutrófilos, galera. Os neutrófilos são os leucócitos mais comuns no sangue. A sua principal função é a fagocitose, que envolve a ingestão e destruição de bactérias, fungos e outros patógenos. Eles são os primeiros a chegarem em locais de infecção aguda, desempenhando um papel crucial na resposta imune inicial. Já adianto, galera, que este conteúdo vai servir não somente para a disciplina de hematologia, mas como para a disciplina de imunologia também. Após, então, os neutrófilos, nós temos os linfócitos, que são o segundo tipo leucocitário mais abundante na corrente sanguínea. Existem dois tipos principais, então, de linfócitos: os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T, eles desempenham um papel importante na resposta imune adaptativa, na resposta imune adaptativa, tá, gente? Reconhecendo e destruindo células infectadas por vírus e coordenando outras respostas imunes. Já os linfócitos B, eles são responsáveis por produzirem anticorpos, que são proteínas que atacam e neutralizam patógenos, sendo esses patógenos bactérias, vírus, fungos e etc. Continuando nossa linhagem leucocitária, nós temos os monócitos. Os monócitos, eles são as maiores células sanguíneas e quando entram nos tecidos, se transformam em macrófagos. Os macrófagos, galera, são células, né, de forma bem genérica, comedores, células comedoras que fagocitam patógenos. Eles literalmente engolem os patógenos presentes nos tecidos ou células mortas e detritos celulares. Eles destroem, então, restos celulares, partículas celulares que não fazem diferença ou que são impróprios para o nosso organismo. Eles desempenham um papel importante na limpeza e regeneração de tecidos. Continuando, a gente tem os eosinófilos. Os eosinófilos são especializados na resposta a alergias e infecções por parasitas. Produzem substâncias que combatem alérgenos e estão envolvidos na resposta imunológica frente a infecções parasitárias. E por fim, gente, nós temos os basófilos, que são os leucócitos menos comuns no sangue. Eles giram na casa de em torno de
0 a 1% da quantidade dos leucócitos totais. Os basófilos, eles contêm grânulos que liberam substâncias envolvidas em respostas alérgicas e inflamatórias. Desempenham um papel importante na regulação das respostas imunológicas. Os basófilos, gente, ainda mais que os eosinófilos, estão bastante envolvidos nas respostas alérgicas. Os grânulos presentes no citoplasma do basófilo possuem uma substância altamente reativa em situações alérgicas, que é a histamina. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha na morfologia leucocitária. Então, agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a morfologia de cada um dos leucócitos. Como a gente observa eles, então, na distensão sanguínea, após a coloração, ali por May-Greenwald-Ginsa, beleza? Então, gente, cada tipo de leucócito tem características morfológicas distintas que podem ser observadas em um esfregaço de sangue sob um microscópio. Então, vamos ver as características morfológicas de cada tipo de leucócito. Começamos, então, com os neutrófilos. Como a gente já viu, né? São os leucócitos mais numerosos e possuem um núcleo multilobulado. Geralmente, o núcleo destes neutrófilos possuem entre 3 a 5 segmentos, ou 3 a 5 lóbulos. Os grânulos no citoplasma são finos e bastante evidentes quando corados. Apresentam um citoplasma de cor levemente rósea a levemente azulado, como a gente pode observar aqui nas fotos. Principalmente esse aqui embaixo, galera, a gente consegue ver que o núcleo dele, essa estrutura mais escura aqui, mais roxa, azul, está extremamente segmentada. Se a gente contar, ele tem um segmento aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5. Possui 5 segmentos, ou 5 lóbulos. Temos aqui, ó, alguns com menos lobulação, outros sem lobulação, que a gente vai ver mais para frente na prática, o que são esses, são também neutrófilos, mas são classificados de outra maneira. E peço para vocês prestarem atenção agora no citoplasma. Como a gente acabou de descrever, apresenta um citoplasma levemente róseo, levemente rosado, e em alguns casos ele pode estar levemente azulado, mas na maioria das vezes vai ter essa característica aqui, um citoplasma com grânulos e róseo, ok? Continuando, nós temos então os linfócitos, né? Os linfócitos, eles possuem um núcleo grande, esférico e uniforme, que ocupa a maior parte da célula. O citoplasma é escasso e geralmente aparece como uma fina linha ao redor do núcleo. A relação núcleo-citoplasma é alta, tornando-os distintamente pequenos em relação com os outros leucócitos, ou em comparação com os outros leucócitos. Então, galera, esses dois aqui, essas duas células, são linfócitos. Então, como está descrito? Possui um núcleo grande, a maior parte desta célula é núcleo. O citoplasma, então, é escasso, só temos pouquíssimo citoplasma no linfócito. E geralmente é delimitada com uma linha ao redor do núcleo. Olha só, a linha aqui ó, passando ao redor do núcleo. Beleza? Então, quando a gente fala a relação núcleo-citoplasma alta, que tem mais núcleo do que citoplasma, e eles são bem menores do que os outros leucócitos. Prosseguindo, temos os monócitos. Os monócitos, eles possuem um núcleo com um certo polimorfismo. O que isso significa, gente? Nós temos monócitos com uma grande variação nuclear, podendo assumir diversas
formas. Mas, normalmente, o núcleo do monócito é grande, oval ou em forma de rim. Riniforme, né, uma forma de feijão. Muitas vezes é excêntrico, e como o tutor diz, isso, né, na maioria das vezes. O citoplasma é abundante, granulado e pode parecer azulado acinzentado, e são as maiores células brancas do sangue. Então, galera, seguindo o que está descrito, isso daqui é um monócito, gente, olha, possui um grande núcleo em forma de rim ou de feijão, tá vendo? Que ele tem uma entradinha aqui, ó, se a gente seguir a forma desse núcleo. Neste caso, ele não está excêntrico, ele está no meio da célula, mas poderia estar mais lateralizado aqui. O citoplasma é realmente abundante, ó, a gente tem bastante citoplasma. E esse citoplasma, ele tem um aspecto granuloso, ele parece que tem pequenos grânulos nele. Diferentemente do neutrófilo, que a gente consegue ver bem a granulação, o monócito ele tem um aspecto granular. Ele chama a atenção por possuir esse aspecto granular e difere bastante, né? Já que a gente falou desses grânulos nos neutrófilos, pela a coloração do citoplasma. O citoplasma do monócito, ele é azulado ou acinzentado. Neste caso aqui, a gente consegue ver bem que ele está azulado, beleza? Outra dica que o tutor dá para vocês é que, normalmente, alguns monócitos possuem vacúolos citoplasmáticos, ou seja, eles possuem umas reentrâncias como se fossem realmente uns buracos em branco no citoplasma. Isso são chamados de vacúolos. Esses vacúolos acontecem, gente, porque o monócito é uma célula incrivelmente fagocítica. Ela fagocita várias coisas, não só na corrente sanguínea, como no tecido, assim como a gente viu nos slides passados. Continuando, então, nossa linhagem leucocitária, a morfologia da nossa linhagem, nós temos os eosinófilos. Os eosinófilos, gente, possuem um núcleo normalmente bilobulado. O que significa isso? Geralmente, os eosinófilos possuem apenas 2 lóbulos e lembra a forma de um óculos de sol. O citoplasma é cheio de grânulos que coram em vermelho alaranjado, quando tratados com corantes ácidos, tornando os eosinófilos facilmente reconhecíveis. Quando a gente fala em corantes ácidos, galera, a gente está falando de coloração padrão hematológica, né? My Greenfield Ginsa, Leishman, Wright. Não corem com panótico, tá, gente? Por favor. Continuando. A respeito da forma do núcleo, como o tutor trouxe aqui, dizendo que normalmente é bilobulado. Mas olha só que ironia. Na foto em questão, o núcleo deste eosinófilo aqui não está bilobulado. Ele está formando um terceiro lóbulo. A gente tem um lóbulo aqui, 2, 3 lóbulos. Mas a questão que o tutor quer passar para vocês é que os eosinófilos eles são facilmente reconhecidos pelos seus grânulos, seus grânulos grosseiros, vermelho, alaranjados, ou ainda salmão, ok? Nessa coloração aqui. Então, os eosinófilos são os únicos leucócitos que possuem esses grânulos grosseiros quase rosas, salmão, laranja, vermelho, que seja, cor que você se identificar aí. Então, é bem fácil de identificar os eosinófilos. Não vão muito pelos lóbulos do núcleo, mas sim pela a coloração dos grânulos citoplasmáticos. E do tamanho também destas células. Os eosinófilos geralmente são grandes, assim como os neutrófilos. E por fim, a gente tem então os
basófilos. O núcleo do basófilo, gente, ele é geralmente escondido por grânulos densamente corados que ocupam a maior parte deste citoplasma. Os grânulos basofílicos têm uma coloração azul escura a preta e muitas vezes obscurecem a visão do núcleo. Os basófilos, gente, eles são os menores entre os leucócitos granulares. Não confunda. Os basófilos, eles são os menores leucócitos granulares, ou seja, ele é menor que eosinófilo e que neutrófilo. Mas o menor leucócito que a gente tem em toda a linhagem leucocitária é o linfócito, ok? Dica, galera, o basófilo, ele é essa célula aqui, ela é estranhinha, na verdade, se a gente comparar com os outros leucócitos, mas a questão aqui são seus grânulos basofílicos, de uma coloração azul bem escura ou muitas vezes preta. Os grânulos ficam bem escuros e sobrepõem basicamente todo o núcleo e o citoplasma desta célula. O núcleo, geralmente, quando a gente consegue visualizar, é bilobulado. Beleza, minha gente? Então, só para a gente encerrar essa parte, gente, a contagem diferencial de leucócitos, gente, ela auxilia muito na hora de um médico fazer ali o diagnóstico de algumas doenças, como doenças infecciosas. A observação das características morfológicas dos leucócitos é essencial para essa identificação, para essa contagem. Então, a identificação e contagem desses tipos de leucócitos ajudam os médicos a avaliar a saúde do paciente e determinar desequilíbrios no sistema imunológico. Como assim, gente? Vocês podem se perguntar. A partir, por exemplo, de uma elevada contagem de neutrófilos, o médico ele pode correlacionar essa contagem elevada de neutrófilos com a clínica do paciente, como por exemplo, febre, dor, rubor ali, a infecção bacteriana. Já um outro caso, uma contagem leucocitária, pendendo mais para o lado de linfócitos, com um alto número de linfócitos, o médico pode associar com uma doença infecciosa, só que viral. Por isso é importante, gente, para nós, biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, entendermos e dominarmos a morfologia dos leucócitos, para que a gente possa, então, fazer uma contagem diferencial e dizer quantos por cento de neutrófilo, quantos por cento de linfócitos, eosinófilos, monócitos e basófilos aquele paciente tem naquele momento. Beleza, gente? Agora, galera, o tutor vai compartilhar com vocês outra tela para a gente realmente fazer uma contagem diferencial, ok? Trouxe aqui vocês agora para o whiteboard